Não é possível viver sem consumir, tá? Isso é um fato. A gente vive numa sociedade onde você tem que adquirir coisas para o seu bem-estar, para a sua educação, para a sua saúde, não interessa. Então, assim, consumir é normal. Consumismo é quando eu consumo muito mais do que eu preciso ou necessito. Então, por exemplo, quem de nós precisa de 20 pares de sapato? Provavelmente a gente precisa de uns 5, né? Um tênis, uma sandália rasteirinha, uma sandália salto alto, uma bota. Então, assim, o consumismo é quando eu consumo muito mais do que eu preciso. Mas eu, em princípio, eu ainda não estou me endividando por isso. Eu só gasto demais e provavelmente poupo de menos. Quando eu falo compulsão de compras, que é um transtorno, aí eu já estou falando de uma pessoa que consome muito mais do que precisa, muito mais que necessita e começa a se endividar e começa a viver em função do seu vício. A compulsão de compra é um vício. Então a pessoa vive para comprar e ela deixa de ter outros prazeres. Então aquela pessoa que fica esperando a família toda sair, ela vai para o shopping, compra as coisas, compra muito, tem aquela sensação de uma certa euforia quando está comprando e depois vem a ressaca. E chega em casa, esconde tudo e tem muitos objetos. E depois vem a ressaca. E chega em casa, esconde tudo e tem muitos objetos que nunca foram usados, tem coisas que estão com etiqueta e ela só vai perceber isso na hora que vai dar. Então, isso é uma diferença que tem que ser vista. Agora, o que se acaba com isso? Primeiro tem que entender essa diferença. Consumo todo mundo vai fazer. E também começar a estudar. A melhor maneira da gente lidar com o consumismo ou com a compulsão de compra é a gente entender como o cérebro vai às compras, digamos assim. A grande maioria de nós não compra por necessidade, compra por desejo. Quando você vai para um shopping ou um lugar, está tudo estrategicamente colocado para chamar a sua atenção e para fazer você querer aquilo ou necessitar aquilo. É muito comum você ir numa loja e vem lá, liquidação. Aí você chega lá dentro, a liquidação é 2 peças. O resto é tudo lançamento. Então, assim, nós somos animais muito facilmente ludibriados. O cérebro é muito fácil de ser ludibriado. Então, quando você vai numa loja, tem um determinado cheiro que favorece a compra. Por exemplo, tem lojas que tem cheiro de brisa. E aí você já lembra praia, você lembra férias, você lembra bem-estar, é aquela coisa do que a praia te lembra? O cheirinho de maresia, tranquilidade e férias. Aí você fala assim, férias, o que é férias? Eu mereço. Então eu mereço descansar, eu mereço comprar isso, eu mereço comprar aquilo. Essa história de eu mereço é um inferno. Porque assim, a gente não merece as coisas, principalmente objetos. A gente merece amor, respeito, tolerância, cuidado. Isso tudo a gente merece. Paz, por exemplo. Mas a gente não merece objeto. Eu mereço um chocolate, eu mereço um sapato novo. Não, você precisa de um sapato novo, né? Isso é diferente. Então, assim, o estudo do neuromarketing. O que é o neuromarketing? Entender como é que o cérebro é manipulado para que você tenha necessidade de comprar. E o ser humano, ele, em geral, ele compra por fatores emocionais. Então é aquela propaganda, por exemplo, de shampoo que a Gisele Bündchen faz e as pessoas acham que comprando shampoo vai vir o cabelo da Gisele Bündchen. Não vai. E a pobre da Gisele passa horas para deixar aquele cabelo daquele jeito e faz babyliss e faz uma opção de coisa. Então, é essa coisa das pessoas quererem acreditar que tem um modo fácil, que tem uma magia. Não existe magia, existe uma construção. Então, a gente tem que começar a entender quais são os nossos gatilhos emocionais. O que me faz querer recompensas? O que me faz me achar merecedora de alguma coisa? Porque eu não sou merecedora de um objeto, eu sou merecedora de coisas que eu não estou tendo, em geral, respeito. Então, toda vez que uma pessoa começa a comprar demais, isso está revelando que tem buracos ou vazios dentro dela que são afetivos, que são emocionais, não são materiais. Então, descobrir quais são e poder organizar o que a gente chama de não cair nas ciladas é fundamental para que você possa realmente entrar num consumo que eu chamo saudável. Saudável para a pessoa, né? Comprar o que eu preciso é absolutamente saudável. E saudável para o planeta, saudável para a sociedade. Porque, por exemplo, a quantidade de coisas que a gente compra de plástico, que não vai dissolver nunca, né? A quantidade de coisas que a gente compra que nunca vai usar,
né, de tinta, por exemplo. Uma das coisas que mais polui a água são tingimentos de tecidos. A gente sabe que a maioria dos produtos hoje feitos no mundo são feitos por um preço razoável em trabalhos de mão de obra escrava. Tá aí a China, tá aí o Camboja, tá aí várias. E aí a gente fica discursando de direitos. Então, assim, se eu compro um produto muito barato ou falsificado, eu estou alimentando isso tudo. Então, assim, saber comprar também é saber ser um cidadão. Não é só não ter problemas de dívida. Eu sugiro que essa pessoa e as pessoas leiam e estudem. É você ser um cidadão melhor, mas antes de tudo é você ter a liberdade de comprar o que você quer e necessita sem estar sendo manipulado. Isso é fundamental para a gente ser feliz.